noite de hoje eu quero conversar com você sobre arrependimento. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Eu quero ler com vocês os versículos de 7 a 9. Lucas capítulo 3, versículos de 7 a 9. Vamos pensar um pouquinho a respeito desse texto e vamos extrair do versículo 8 tudo aquilo que temos pensado para esta hora. Lucas capítulo 3, versículos de 7 a 9 diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. O texto-chave para nós é esse versículo 8. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Quando nós pensamos em arrependimento, podemos imaginar que arrependimento seja sinônimo de culpa, sinônimo de remorso. Mas quando nós olhamos no Antigo Testamento principalmente, arrependimento significa aflição da alma, angústia da alma, tristeza profunda da alma. Por isso no Antigo Testamento as pessoas, os personagens, a vida que acontecia no Antigo Testamento, no meio das desgraças, no meio da tristeza e no meio do pecado, eles rasgavam as suas vestes, numa declaração externa de uma dor interna profunda. Então, o rasgar as vestes no Antigo Testamento era a declaração pública de que aqui dentro estava doendo muito. Eu estou muito angustiado, eu estou muito triste, eu estou muito abatido. E arrependimento traz consigo esse sentimento, a ideia de alguém que está profundamente entristecido. Quando nós olhamos para isso então, fica claro do ponto de vista bíblico, que arrependimento não pode ser tratado como sinônimo de culpa e não pode ser tratado como sinônimo de remorso. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, por exemplo, essa ideia de arrependimento como angústia profunda, como dor da alma, como tristeza profunda, ela também continua sendo alimentada num apelo que o apóstolo Paulo faz a nós desse tempo. Sabe, nós que somos a era da graça, nós que estamos vivendo a era da igreja, nós que vivemos essa dispensação oferecida por Deus, fica empenhado pelo apóstolo Paulo a necessidade de que todos nós venhamos a desfrutar de arrependimento. Paulo está lá em Atenas, Paulo está lá então no Areópago. Ele entra em Atenas e ele vai ver um monte de altares constituídos naquela região. E tem o Deus disso, tem o Deus daquilo, tem o Deus para isso, tem o Deus para aquilo. E no meio de tantas imagens, no meio de tantos deuses que nós muitas vezes como seres humanos inventamos, existia um altar lá. Sabe aquele sentimento de que eu tenho que dar um tiro certeiro? Então eu dou um tiro e eu quero pegar o máximo possível de possibilidades. E os atenienses não queriam ferir nenhum deus. Então havia os deuses que eles criaram, não que existiam, os deuses que eles criaram, mas eles ficaram pensando: e se existe um Deus do qual nós não tivemos a capacidade de criar? Então vamos colocar aqui um altar a esse possível Deus que nós ainda não inventamos. E ali então havia o Deus dos desconhecidos, ou Deus desconhecido, melhor dizendo. E Paulo então olha para aquilo, e Paulo diz assim, lá em Atos: olha, houve um tempo em que Deus, ele entendia a sua ignorância. Ignorância, você sabe, é falta de conhecimento. Paulo não estava e nem estava sugerindo que Deus estava nos agredindo verbalmente. A ideia de ignorância é a ideia de que eu desconheço alguma coisa, eu desconheço algum tema, eu desconheço algum assunto, eu desconheço alguma realidade. Então o texto bíblico vai dizer que Paulo
anteriormente ele não levou em conta, Deus não levou em conta a nossa ignorância. Porém, esse tempo já passou. E porque esse tempo passou, o apóstolo Paulo vai dizer então em Atos que é necessário que todos venham a se arrepender. Olha o que o texto bíblico diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. A ideia então, se nós juntarmos o conceito do Antigo Testamento com o conceito do Novo Testamento, é a ideia então de que essa aflição da alma, essa tristeza profunda que é provocada pelo estilo de vida que muitas vezes podemos administrar, por aquilo que fazemos contra Deus, contra outras pessoas, ela deve ser então resolvida, ela deve ser administrada com a necessidade. É imperativo para nós. Veja, o apóstolo Paulo coloca numa condição imperativa, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Como se Paulo estivesse dizendo: é imperativo, você quer cura, você quer se libertar da sua dor, você quer se libertar da sua tristeza, você quer então vencer a sua limitação, volte os seus olhos para Deus. Porque no Novo Testamento, a palavra que é traduzida por arrependimento é metanoia, transformação de mente, transformação de atitude. Arrependimento no Novo Testamento é mudança de vida, é pensar diferente. Antes eu pensava sem levar em consideração Deus, agora eu penso levando em consideração Deus. Então a ideia é: a dor está profunda na sua alma, volte os seus olhos para Deus. Arrependimento traz consigo esse sentimento. Volte os seus olhos para Deus. Mas eu sei que muitas vezes nós não conseguimos distinguir talvez o que seja arrependimento de culpa. Será que você tem culpa, remorso ou arrependimento? E aí eu me lembro de dois personagens bíblicos. Eu quero que você viaje comigo com esses dois personagens. O primeiro chama-se Pedro. Vocês se recordam da história de Pedro na época da Páscoa? Quando Jesus vai advertir Pedro e preventivamente lembrar a Pedro de que ele negaria Jesus antes que o galo cantasse. Vocês se recordam dessa história? Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você precisa entender que 3 vezes você vai me negar. Você terá a oportunidade de dizer que andou comigo, você terá a oportunidade de dizer que você era meu discípulo, você terá a oportunidade de dizer que crê, mas você terá 3 vezes a oportunidade de salientar, confirmar a sua fé, antes que o galo cante. E as 3 vezes você me negará. Talvez Pedro, firmado na sua posição, ou Pedro talvez firmado na sua condição, na sua identidade humana, de um homem que era firme, de um homem que era forte, de um homem que era audacioso, impetuoso, era o homem que fazia as perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Sabe aquele momento de escola que a gente tem? Você lembra do seu momento de sala de aula? Não tinha sempre um que tinha coragem de perguntar o que você gostaria de perguntar, mas você não tinha coragem? Porque você sabia talvez que a sua pergunta ia levar muitas pessoas a rirem, mas aquele levanta, esse é Pedro. Pedro é aquele que sempre vai levantar a mão e dizer assim: está todo mundo querendo fazer a pergunta, Jesus, mas ninguém tem coragem, eu vou fazer. E talvez confiante disto, quando Jesus diz a ele: você me negará, ele olha para os discípulos, os seus pares, e diz assim: eu, Jesus, jamais. Talvez qualquer um deles sim, talvez qualquer um deles possa te negar, mas eu jamais. Mas Pedro nega Jesus. Mas o que mais importa para mim na noite de hoje é qual foi a reação de Pedro quando ele negou a Jesus. O texto bíblico diz que ele saiu e amargamente chorou. Pedro saiu, se afastou, quando ouviu o galo cantar, quando se lembrou do que Jesus havia dito, caiu a ficha,
ele teve entendimento do que estava acontecendo, ele sai, ele se afasta, ele se distancia da multidão. E o texto bíblico diz que ele amargamente chora. Mas tem um outro personagem, Judas. O texto bíblico diz que Judas, quando ele percebe que ele havia entregue alguém idôneo, sem culpa alguma, sem dolo algum, sem erro algum, o texto bíblico diz que quando Judas percebe que ele havia entregue um inocente, ele então tem o sentimento de devolver aos soldados, aos centuriões, as moedas que ele havia recebido como pagamento. O texto bíblico diz então que Judas, diante daquela situação, ele lembra e ele pensa e cai em si e diz assim: eu cometi um grande erro, eu não poderia ter entregue Jesus, ele é inocente, olha, eu estou trazendo aqui as moedas e devolvo a vocês. O texto bíblico diz que os soldados disseram a Judas: Judas, se você entregou um inocente, isso é problema seu, faça o que você quiser com dinheiro, nós não vamos pegar de volta esse dinheiro, é problema seu, resolva este problema. O que mais importa para mim na noite de hoje é de novo o que o texto bíblico diz a partir daí. O texto bíblico diz assim: e Judas saiu, Pedro saiu e amargamente chorou. Judas saiu, e o que ele fez? Se enforcou. Quem se arrependeu? E quem teve remorso? Quem se arrependeu? E quem teve que lidar com culpa? Pedro se arrependeu, porque tinha tristeza profunda e amargura da alma. Judas sentiu remorso, Judas sentiu culpa, e foi e se enforcou. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios: a tristeza segundo Deus opera vida, já a tristeza segundo o mundo opera morte. A palavra ou o termo tristeza, quando Paulo vai falar sobre tristeza nesse versículo de Coríntios, ele não está falando sobre as tristezas que a vida pode nos proporcionar, não está falando sobre as tristezas que eu e você temos que administrar semana após semana, não está falando sobre as tristezas que nós temos que vencer, superar, está falando sobre arrependimento e culpa. O crente em Cristo Jesus, ele encontra o caminho para a cura da sua alma, não administrando a culpa, mas vivenciando o arrependimento. Culpa leva o homem a se enforcar, culpa leva um homem a se atirar da ponte, culpa leva o homem a pular do 6º andar de um prédio, culpa leva o homem a se jogar na frente do metrô, culpa leva o homem a se jogar na frente de um caminhão, culpa leva o homem a perder o sono, culpa leva o homem a emagrecer, culpa leva o homem a engordar. Eu não sei qual é a sua situação quando você está administrando uma culpa. Culpa fortalece e alimenta a nossa identidade, culpa fortalece e alimenta o nosso ego. Porque culpa é aquele sentimento onde nós estamos preocupados: o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Você já viu que muitas vezes nós pais repreendemos os nossos filhos, não porque eles erraram, mas porque nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer a respeito deles? Quantas vezes você bateu no seu filho, quantas vezes você repreendeu o seu filho, quantas vezes você castigou o seu filho, não pelo fato do erro que ele havia cometido, mas porque você tem medo do que os outros vão dizer a respeito da sua maneira de educar seu filho. Culpa leva-nos a bater nos nossos filhos de maneira errada, na hora errada, sem eles entenderem por que eles estão sendo disciplinados. Culpa é a tristeza que o apóstolo Paulo nos ensina, que nos leva à morte. Mas a tristeza segundo Deus é para a vida. Por isso, na noite de hoje, você precisa sondar o seu coração. Você tem administrado culpa ou experimentado arrependimento? Eu creio de todo o coração que o caminho para a
cura das nossas almas, das nossas emoções, passa pelo arrependimento, e não pelo remorso, não pela culpa. Mas na noite de hoje eu preciso levar você a fazer uma reflexão, ao inventário espiritual pessoal. Você tem vivido culpa ou arrependimento? Por isso o texto bíblico para nós, de Lucas capítulo 3, é muito importante, porque ele diz assim: deem frutos que mostrem o arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Veja, João estava indignado com uma situação que ele estava vivendo. João estava ali praticando o batismo do arrependimento. É isso que o texto bíblico nos ensina, se lermos alguns versículos anteriores. E alguns se aproximavam de João para serem batizados, simplesmente porque queriam estar pertencendo a um grupo, a uma tribo. Simplesmente porque queriam estar no meio dos grandes eventos, simplesmente porque queriam ser vistos, ser lembrados, ser respeitados, ser reconhecidos. Por isso, a palavra de João, ela é bem dura, porque ela diz assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ou seja, eles supunham que se fossem batizados por João, estariam livres da ira de Deus. Como se batismo, naquela ocasião, fosse uma oportunidade de eu acertar as contas com Deus. E João sabe disso. E ele olha para aquele grupo e fala assim: vocês são raça de víboras. Vocês querem burlar o sistema, ou vocês querem simplesmente se aproveitar do sistema. Jesus veio para nos convidar a um relacionamento pessoal com Ele, e vocês querem burlar isso, para viver então as suas ansiedades. E aí ele confirma isso no versículo seguinte, o versículo 9, porque ele diz assim, no versículo 9, no versículo 8, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O que é que João está dizendo? Não é o fato de você ser um judeu que você não precisa de Jesus. Não se fundamente nessa identidade sua, nessa natureza sua. Não se fundamente na sua identidade, de nação. Porque eu fico imaginando João olhando ali, o cenário, ele estava batizando à margem do rio, algumas pedras deveriam ter ali, e ele apontando para aquelas pedras e dizendo: Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. E ali então João deixa claro que arrependimento, ele é necessário, e ele nunca será um ritual, ele nunca será algo exterior, ele nunca será protocolos marcados e praticados, mas é experimental. Jesus nunca será teoria, Jesus sempre será experimental. E por isso ele fala: deem frutos de arrependimento. Eu quero dividir com vocês no mínimo 3 frutos de arrependimento. Nós poderíamos falar mais. 3 frutos de arrependimento. O primeiro fruto de arrependimento, para que você possa fazer uma avaliação pessoal e chegar à verdadeira conclusão se o que você administra é culpa ou se você está sendo curado pelo arrependimento, é a consciência, é a percepção de pecado. Não existe a possibilidade de nós nos arrependermos se não entendermos que erramos, se não entendermos que falhamos, se não entendermos que ferimos o padrão de Deus, se não entendermos que arrancamos lágrimas da santidade de Deus. Não existe possibilidade de arrependimento se não tivermos percepção de pecado. E quando eu penso na percepção de pecado, a primeira imagem que vem à minha mente é aquele jovem que era filho de um pai pródigo, que ele então decidiu sair de casa, pediu antecipadamente a sua herança, e foi então viver de maneira irresponsável, longe do pai, com a herança que ele exigiu em vida ainda.
E quando ele estava lá, talvez no pior momento da sua história, quando ele estava ali, o texto bíblico diz, comendo, né, a comida de porcos, ou até mesmo, né, as bolotas que os porcos jogavam para fora, o texto bíblico diz assim: caiu em si. Aquele jovem, ele reconheceu que era um pecador. Aquele jovem reconheceu que havia tomado uma decisão errada. Aquele jovem reconheceu que ele havia transgredido uma lei. E ele cai em si. O texto bíblico nos lembra e nos diz assim, lá em Lucas capítulo 15, versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. É quando ele cai em si que ele quer abandonar aquela vida. É quando ele cai em si que ele quer voltar para o braço do pai. É quando ele cai em si que ele nem se preocupa de que maneira que o pai vai recebê-lo. Ele simplesmente quer voltar debaixo da proteção do pai. Ele quer voltar como empregado. Ele quer voltar então como alguém que poderia trabalhar na fazenda do pai. Mas aquela vida ele não queria mais. Quando nós caímos em si, isso é sinal, é fruto de arrependimento. Precisamos cair em si e admitir que somos pecadores. Vocês se lembram de Davi? Conhecem a história de Davi? Vocês se lembram daquele momento, né? É interessante, mulher gosta de ser vista e homem gosta de ver. E aí aquela mulher foi tomar banho no telhado. Ela gosta de ser vista. E encontrou um homem que gosta de ver, Davi. E ali com Batseba, Davi peca. E naquele momento em que ele peca, ele começa a armar os seus planos. Manda o marido dela para a guerra, traz ele de volta para que ele possa dormir com ela. E vai montando todas as suas estratégias para se livrar do pecado. Mas ele não consegue se desvincular do pecado. Deus precisaria trabalhar na vida dele e queria que a resposta dele fosse arrependimento. Por isso, a partir do versículo 3 do Salmo 51, Davi vai usar 3 expressões para falar sobre quem ele é. Primeiro, Davi vai falar que ele praticou iniquidade. Segundo, Davi vai falar então que ele transgrediu a lei. E terceiro, Davi vai se chamar de pecador. Eu gosto muito do versículo 3 que diz assim, do Salmo 51. Eu vou abrir lá o texto bíblico no Salmo 51. E eu quero ler com vocês o versículo 3. Porque Davi, ele não mascarou o que ele fez. Olha o que o texto bíblico diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Querida igreja, se você tem tentado achar um nome bonito para as coisas feias que você tem feito, você está administrando culpa e remorso. E aí você precisa de arrependimento. O que eu quero dizer com isso? Você já viu? A gente, né, faz coisas feias e a gente começa a dar um nome bonito para isso. É o jeito dele, tadinho. É o temperamento dela, coitada. Não, é pecado. É coisa feia. Não tente mascarar aquilo que é feio. Você precisa se arrepender para se livrar de administrar remorso e culpa. Quantas vezes nós, tentando amenizar o pecado de uma pessoa, a gente diz: mas a vida que ele teve, coitado, a vida que ela teve, tadinha dela. Não, é pecado, é transgressão de lei, é iniquidade praticada. Não podemos dar nomes bonitos a atitudes feias. Davi, ele não ficou com desculpa diante de Deus, dizendo: pai, mas o senhor sabe, né? Eu sou homem, é fraco, homem gosta de ver, mulher gosta de ser vista, ali eu não me controlei, eu fui imaturo, é a minha imaturidade, Senhor, é os hormônios na minha vida, Senhor. Não, Davi disse: eu sou pecador, eu sou iníquo, eu sou transgressor de lei, eu pequei e contra ti eu pequei. Se você tem tentado maquiar o seu pecado com nomes bonitinhos, você tem administrado culpa e remorso. Porque fruto de arrependimento é olhar para si e dizer:
pobre pecador, miserável pecador que sou. Se você é orgulhoso, é dar um nome de orgulho. Se você é medroso, é dar um nome de medroso. Se você é insatisfeito, é dar um nome de insatisfeito. Não maqueie o seu pecado. Deixe Deus produzir arrependimento, porque arrependimento é para nos curar, para nos livrar de culpa, para nos livrar de remorso. Mas quando eu olho para a história da palavra arrependimento, e como eu já disse, o que ela significa, segundo fruto de arrependimento que João estava esperando daqueles homens, para que eles então pudessem ser batizados. E lá em João, quando ele diz, lá em Lucas, quando ele diz, deem frutos de arrependimento, o segundo fruto de um arrependimento genuíno é tristeza profunda. Todo aquele que se arrepende, ele sente uma tristeza profunda. Ele sente uma tristeza profunda pelo pecado. E quando eu falo de tristeza profunda em relação ao pecado, eu não estou dizendo das consequências que o pecado provoca. Porque assim, né? Eu fico imaginando aquele susto de uma adolescente que, escorregou com o namorado, e ali então tem que agora enfrentar uma gravidez fora de época, e agora então ela tem uma tristeza profunda, porque ela vai ter que chegar diante do pai, da mãe e dizer assim: papai, mamãe, eu escorreguei, estou grávida e eu não sei o que fazer. Eu não estou falando desse tipo de tristeza. Eu não estou falando de tristeza daquele ou daquela que, cometendo uns deslizes, cometendo uma falta, cometendo uma transgressão da lei, fica triste porque ele tem que colher as consequências. Tristeza profunda não está relacionada à consequência do pecado, mas está relacionado ao pecado. Ou seja, tristeza profunda não está relacionada ao que o pecado produz, mas ao que o pecado é. Aquele que se arrepende, ele odeia o pecado. Aquele que se arrepende, ele não quer mais saber disto, ele não quer mais esse estilo de vida, ele não quer continuar comendo com os porcos, ele quer agora desfrutar de um novo tempo, de uma nova realidade, de uma nova possibilidade. Por isso, quando nós pensamos em tristeza profunda, nós precisamos nos lembrar que até mesmo no Antigo Testamento, quando eles estavam tristes e eles rasgavam as suas vestes, isso se passou a ser um ato mecânico. Não é interessante, irmãos, o quanto nós temos a tendência na nossa humanidade de traduzir aquilo que um dia foi especial em mecânico? É aquilo que eu costumo falar, que muitas vezes nós permitimos que as coisas da vida caiam na vala da familiaridade. Quer um exemplo? Eu me lembro que, até hoje eu sou assim, tá? Se você me der uma camisa e não me vê-la usando, não me vir usando, no próximo domingo, não fique triste. Porque eu vou esperar muito para usar uma camisa nova. Se você me der um sapato novo, mesmo se o meu estiver furado, e eu não estiver usando ele, no próximo domingo, não fica triste. A minha filha não, minha filha já sai da loja com o sapato no pé. Já sai do provador com o vestido novo. Ganhou, já está usando, tem que achar uma oportunidade de usar. Mas independentemente de qual seja o seu tipo, você lembra quando você tinha aquele bamba cabeção? Quem é do tempo do bamba cabeção? Branquinho, branquinho, aquele bamba cabeção. E eu ganhava o bamba e ia para a escola. E os meninos queriam fazer o quê? Estrear, pisar em cima. Nossa, eu queria sair correndo. Isso é o que eu menos queria, que sujasse o meu bamba. Mas eu gostava muito de bola. Sempre gostei muito de futebol, de jogar bola. Então eu resistia em jogar, resistia. Mas depois que eu joguei a primeira vez, aí o bamba voltava tudo estragado para casa e eu não me preocupava mais. Porque caiu na familiaridade.
Sabe quando você compra o carro zero e você fica cheio de frufru com o seu carro zero? Você lava ele de manhã, à tarde, à noite. Você passa o paninho no espelho. Ah, não, manchou aqui a fechadura. Deixa eu dar uma polidinha. Até você cair no primeiro buraco. Até alguém dar uma ralada no seu carro. Aí você já passa 3 meses sem lavar o carro, igual eu faço com o meu. Porque já caiu na familiaridade. Você se lembra de quando você começou o seu relacionamento com a sua amada, com o seu amado? O cuidado que você tinha para falar, a maneira como você se dirigia. Talvez você era do tempo do romantismo, você abria a porta, você jogava o paletó em cima da poça para ela pisar, sabe essas coisas? Mas depois de 1 ano de namoro, entra logo, mulher. Por que você está atrasada, encrenca? Porque já caiu na familiaridade. Isso é terrível. Quando as coisas caem na familiaridade, nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados por Deus. E o rasgar as vestes caiu na familiaridade do povo do Antigo Testamento. Por isso em Joel, Deus vai dizer assim, olha que coisa linda que Joel vai dizer. Agora porém, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Não é mais rasgar as vestes. Rasguem o coração e não as vestes, porque você que está rasgando as vestes já está fazendo mecanicamente. Eu já não aceito mais isso. Agora rasgue o coração. É tristeza profunda, é tristeza da alma, é angústia porque eu feri Deus, eu feri o seu padrão, eu feri a sua santidade, eu feri a sua pessoa. É profunda a tristeza, é a amargura profunda da alma. Então não adianta mais rasgar as vestes, virou ritual. Agora é rasgue o coração. Volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Por isso, lá no Salmo 51, no versículo 17, o texto bíblico vai dizer assim, o mesmo Salmo de Davi, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. O que é um coração quebrantado? É um coração arrependido. O que é um coração quebrantado? É um coração que alimenta tristeza na alma por causa do pecado. É como se Deus estivesse dizendo assim, aquele que é feliz por se sentir triste pelo pecado, esse eu não rejeito. Aquele que é feliz por odiar o pecado e amargurar na sua alma tristeza por ter ferido os meus valores, esse eu não rejeito. A ideia de quebrantado, a ideia de contrito, é a ideia de um homem que está administrando profundamente uma tristeza por ter cometido um pecado, por ter errado o alvo, por ter falhado, por ter ferido a santidade de Deus. Quero ler com você mais um salmo. O Salmo 38, diz assim, vou abrir lá no Salmo 38, no versículo 18, porque ele vai falar também, o Salmo 38, a respeito da tristeza de Davi, a maneira como Davi estava angustiado. Olha o que ele fala, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Confesso a minha angústia. Se nós olharmos, por exemplo, o Salmo 42, é o Salmo da depressão de Davi. É resultado também de pecado não confessado. Por isso, se você tem tido ódio do pecado, se você tem alimentado uma tristeza profunda porque você errou, isso é fruto de arrependimento. É o caminho para a cura. Fique firme. Deus está te curando. Fique firme. Deus está te curando. Mas quando a gente passa por essa experiência de fruto de arrependimento, quando a gente tem percepção de pecado, quando a gente tem tristeza promovida pelo pecado, logo nós temos que ir para o outro passo, que é fruto de arrependimento.
é a confissão. Todo aquele que se arrepende, o anseio dele é confessar o seu pecado diante de Deus. E eu quero mostrar para vocês que arrependimento é o caminho da cura, exatamente porque no Salmo 32, nos versículos de 1 a 5, nós vamos perceber que é na confissão que nós somos curados. É na confissão que o pus da alma é jogado fora. É na confissão que a infecção da alma é jogada no lixo. Olha o que o texto bíblico diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Olha o que Davi diz no Salmo 32: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Presta atenção. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Talvez nossa alma esteja muito doente, porque eu tenho tentado dar um nome bonito a algo feio que eu tenho feito. Talvez a nossa alma esteja tão doente, porque eu não tenho a coragem de dizer: pequei e somente contra ti, Senhor, pequei. Pratiquei iniquidade, transgredi lei. Eu sou esse, Senhor, pecador, que careço da tua graça. Talvez nossa alma esteja tão doente porque de fato nós não temos tido a prática da confissão como fruto de arrependimento. Na noite de hoje eu quero encorajar você a não ter medo de dizer para Deus quem você é e de dar nome aos bois sem disfarçá-lo, sem florear, sem maquiar. Dê nome aos bois. Não é o seu temperamento, é pecado. Não é o seu trejeito, é pecado. Não é a sua formação, até quando você vai ficar culpando o papai e a mamãe? É pecado. Até quando você vai ficar transferindo a responsabilidade para outros? Assuma isso diante de Deus e se livre do sofrer. Mas também a confissão, ela é uma condição para a mudança. Olha que Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. O princípio é muito simples. Você só vai encontrar cura para a sua doença no dia em que você admitir que precisa de médico. Enquanto você não admitir que precisa de médico, você jamais será curado. Não é assim? Quantas vezes você está teimando, né? Não, estou bom, não estou doente não, não é doente não, não é doença não. E você vai definhando, e você vai morrendo. E aí você fala assim: eu preciso procurar um médico. E aí ele te dá o remédio, ele traz a solução. E aí você começa a melhorar. O texto bíblico tem um princípio muito simples, mas muito profundo e abençoador. Aquele que reconhece, aquele que confessa, esse prospera. Esse sai da sua realidade. Aquele jovem, quando caiu em si, a condição que ele tinha com o pai, a condição que ele estava tendo agora, fruto do pecado dele, ele prosperou. Ele foi na direção do pai, ele pediu asilo ao pai, ele pediu emprego ao pai, o pai deu uma festa, o pai devolveu a ele o anel, o pai o honrou, o pai o colocou numa condição de filho. Mas para que isso acontecesse, ele precisava reconhecer, ele precisava então parar de esconder os seus pecados e confessá-los, para encontrar então prosperidade e misericórdia. Eu não sei de qual pecado você tem fugido. Eu não sei qual é o pecado que você tem dificuldade de admitir.
Sabe aquela coisa de olhar no espelho e se encarar no espelho e dizer: eu sou assim. Não gostaria de ser, mas infelizmente eu sou este. Se você não olhar no espelho e não admitir quem você é, você não vai deixar de ser quem você é. A prosperidade passa pela confissão. Mas de todos esses textos, o que eu mais gosto, ou daquele que eu mais gosto, está lá em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11 está no contexto da celebração da ceia do Senhor. Paulo está ministrando à igreja de Coríntios e regulando como a ceia deveria ser feita. E lá então, a partir do versículo 27, 28, 29, o apóstolo Paulo vai dizer assim: é por isso que existe entre vocês muitos enfermos, muitos doentes e alguns que dormem. O apóstolo Paulo vai dizer assim: é por isso que existe entre vocês enfermos da alma, enfermos espiritualmente. E aí ele vai no versículo 31 dizer assim: mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. O que é que o apóstolo Paulo está querendo nos alertar? O apóstolo Paulo está querendo nos lembrar e nos alertar que a partir do momento em que eu me revelo como culpado, não existe mais ninguém que possa me acusar. Você consegue entender isso? A partir do momento que você diz: eu sou culpado, ninguém mais tem força para te acusar. E quando nós transferimos isso para a realidade espiritual, o que o apóstolo Paulo está querendo nos lembrar e nos ensinar é o seguinte: o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tem colocado o dedo dele no nosso nariz e nos lembrado dos nossos pecados, e nos acusado, e nos dito: você é isso, você é aquilo, e colocado um peso sobre as nossas vidas, acabado com a nossa autoestima, e pisado sobre as nossas cabeças, exatamente porque não temos tido a coragem de chegar diante do Pai e confessar os nossos pecados. Então, se nós não temos a coragem de confessar, o diabo vai continuar esfregando o dedo dele no nosso nariz. O diabo vai continuar sendo o grande acusador das nossas vidas. O diabo vai continuar nos lembrando quem somos e o que temos feito o tempo todo, e vai continuar rindo diante dos nossos olhos. Agora, quando você chega diante de Deus e confessa os seus pecados, o diabo se levanta para ser o seu acusador diante de Deus, e Deus vai olhar para ele e falar assim: mas isso não é novidade, ele já confessou, eu já o perdoei. Você não tem mais o direito e o poder de condená-lo, de acusá-lo, de apontar o seu dedo para ele. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus e evidenciando fruto de arrependimento. Para aqueles que estão em Cristo Jesus dando fruto de arrependimento. Não adie mais isso, igreja. Você não precisa ficar diariamente tendo encontro com o diabo, apontando o dedo no seu nariz, assoprando aqui na sua orelha, dizendo: você é isso, você é aquilo, lá você de novo fazendo isso, você não tem jeito mesmo, até quando você vai fazer isso, até quando você vai viver desse jeito, lá é você. Você não precisa ficar com esse fantasma, você não precisa ficar com essa voz escravizando e corroendo as suas emoções. Você tem um Pai amoroso, que convida você a confessar os seus pecados, como João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados a Deus. Ele é fiel e justo e poderoso para perdoar os seus pecados. Não adie essa decisão. Não continue vivendo desta forma. Quando eu olho para João, lá no livro de Lucas, e ele olhando para aquela realidade,
daquela multidão que se aproximava dele para ser batizado, só porque queria ser aceito, só porque queria estar na crista da onda, só porque não queria perder o seu espaço. E quando eu vejo João respondendo a eles: não sustentem a sua identidade porque vocês são filhos de Abraão, eu fico imaginando o quanto que o Evangelho de fato é um convite para um relacionamento. O quanto o Evangelho de fato é um convite para um envolvimento com Jesus. E essa semana eu estava pensando muito a respeito disto. E eu me deparei com algumas verdades. Eu gosto muito da história que é narrada quando Filipe leva Jesus até Natanael. Eu gosto muito dessa história. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, falando sobre cegueira espiritual. E Filipe leva Jesus até Natanael. E Jesus fala assim: olha, você se lembra do que os profetas diziam a respeito do Messias? Eu encontrei o Messias e quero te apresentar. Aqui está Jesus de Nazaré. E aí Natanael olha para Felipe e diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguma coisa boa daquele lugar? É o mesmo sentimento daqueles judeus que queriam burlar o relacionamento e evidenciar a instituição. E ali então, eles queriam ser batizados e sustentavam a sua identidade de povo melhor, porque eram filhos de Abraão. E aí eu fiquei pensando como que Deus, no Antigo Testamento, tratava essa questão de muitas vezes nós nos acharmos superiores por causa de uma condição que temos. E aí eu comecei a perceber, no Antigo Testamento, na cultura patriarcal estabelecida no Antigo Testamento, quem era o privilegiado? O filho privilegiado? O primogênito. O primogênito é que tinha o direito sobre todas as coisas. Os demais filhos ficavam com o resto. Quase não tinham direito algum na partilha da herança. Não é interessante que Deus vai escolher Caim e não Abel? Esaú e não Jacó? Não é interessante que Deus vai escolher não o primogênito, mas o caçula da família? Não é interessante, entre 12 homens, Deus vai escolher Davi, o caçulinha da história, para levantá-lo como rei de Israel? Enquanto os homens dizem, o primogênito é especial, Deus diz, não, especial é o homem. No Antigo Testamento, por exemplo, a mulher que tinha muitos filhos, era vista pela sociedade como uma mulher abençoada. Toda mulher se sentia abençoada quando ela tinha muitos filhos. E não é interessante que Deus vai chamar quem para casar com Abraão? Uma estéril chamada Sara. Não é interessante que Deus vai chamar outra estéril para casar com Isaac? E Deus vai suscitar as estéreis para mover aquela nação. O que eu quero dizer com isso? É que todos nós somos de Nazaré. Porque quando eu olho para a minha vida, eu não tenho outra coisa a dizer. Eu sou de Nazaré. Um menino extremamente tímido, como eu já contei algumas vezes para a igreja. Extremamente tímido. Um menino que muitas vezes, para fazer um amiguinho, tinha que ser arrastado pelo irmão do meio. Criado por pais que nominalmente eram cristãos e depois se enveredaram para o espiritismo. Cresci na minha adolescência
vendo o meu pai alcoólatra e minha mãe sofrendo com isso. Eu sou de Nazaré, igreja. Eu sou excluída. Eu sou sem importância, sem valor da sociedade. Eu sou de Nazaré. Eu sou o Esaú. Eu sou o Caim. Eu sou o Davi. Eu sou a Sara. Eu sou a Rebeca. Homens e mulheres que não tinham qualquer valor para uma sociedade. E Deus suscitou em mim, que era pedra, a me tornar filho de Abraão, em Jesus Cristo. Por isso, meu grande medo é que meu coração um dia se cauterize, a ponto de eu não ter mais coragem de sentir tristeza profunda diante do pecado, e não venha me arrepender. Quem sabe você também é de Nazaré. Quem sabe você também é o excluído da sociedade. Quem sabe você também é aquele que nasceu para dar errado. Quem sabe você também foi o abandonado, preterido por alguém. Você é o de Nazaré. E para você que é de Nazaré, só existe uma cura: arrependimento. Volte os seus olhos para Deus, porque Ele é o Deus de Nazaré, e Ele é o Deus que vai buscar aqueles que estão na condição de Nazaré, os excluídos, os desprestigiados, os sem valor algum, os abandonados, os preteridos, os que não são reconhecidos em sociedade. Ah, Jesus é de Nazaré, e eu sou de Nazaré, você talvez seja de Nazaré, e a cura para as suas emoções, a cura para a autoestima baixa, a cura para o sentimento de abandono, para o sentimento de preterir-se, para o sentimento de esquecido, é o arrependimento. E esse é o grande apelo que eu quero fazer na noite de hoje ao seu coração. Arrependa-se e dê frutos de arrependimento. Reconheça que você é pecador. Chore diante do pecado e não tenha medo de confessá-lo ao Pai.